Pessoal, bom dia. Deixa eu só acertar isso aqui. Vamos falar um pouquinho do mês passado, aqui, mês de outubro. Eu estou de volta aqui. É, Acho que eu vou falar rapidamente, porque o negócio que o Elson vai abordar melhor. Cenário externo, acho que até praticamente 31 de outubro ficou parecido, né? Depois a gente teve comecinho do mês aí que foi um pouco melhor, né? Dias 1 e 3, 1, 2 e 3, né? De novembro, mas a gente vai falar aqui de outubro. Então a gente vinha naquela mesma toada do Fed, né? A Treasury batendo ali os 5, passando um pouco, ficando por ali. E China, assim, muito ruim, né? Acho que a gente até teve aí pelo mês todo, praticamente, uma posição em Vale que acabou andando, no fim das contas. Mas, assim, muito difícil de ter uma leitura de por que o minério está nesse preço que está. E aí pode ser exportações da China, né, exportações de bens, mas também aí é outra questão, exportação para quem, né? Estados Unidos, ok, está bem, Europa não está. Então, assim, a gente acha que tem uma dificuldade grande aí em ficar positivo em commodities, tá? Então, esse é acho que o primeiro ponto aqui. Inclusive em petróleo, né? Petróleo, acho que bateu aí os 90 e poucos dólares, já caiu. Arábia Saudita já com um problema grande de crescimento do PIB, então, assim, difícil imaginar novos cortes de produção ali para bancar os outros. Um outro call aí que meio, não sei se consensual no mercado, talvez não, mas a parte de celulose também, que é um negócio que a gente não gosta por hora, tá? Eventualmente a gente pode mudar de ideia, claro, né, naturalmente mais para frente. A gente acha que tem uma produção aí vindo pela frente que não tem consumo, né? Não tem para onde ir essa produção enorme que tem nos próximos anos. Então não parece ser um lugar para estar posicionado hoje. Então, assim, de modo geral, a gente não está positivo em commodities. A gente continua, né, agora falando aqui do lado doméstico, acho que tem essa briga aí de quanto que vai ser o déficit do governo ano que vem, se vai conseguir zerar, né, que também é um tema que o Elson deve abordar aí mais para frente, mas é o que também ajudou a atrapalhar um pouquinho aí o mercado no curto prazo. E ajudou também a piorar muito a performance dos setores domésticos, né, sensíveis a juro longo, né? A gente viu uma estressada aí nas curvas, né, nas últimas semanas, acabou melhorando nos últimos dias, mas eu já disse aqui que a gente vai falar de outubro, então outubro foi muito ruim, né, para esse mercado de juro aí, e que afetou muito as posições que a gente continua carregando nos setores domésticos. Eu não estava aqui no último call, mas o Elson comentou, né, que a gente manteria os setores domésticos e mantivemos, né, perdemos dinheiro no mês passado com eles, mas a gente acha que a tese continua muito sólida. Claro que é muito difícil acertar o fundo desses setores, até onde vai, mas assim, o valor das empresas assim está num nível assim, que poucas vezes eu vi, né, no tempo todo que eu tenho de mercado aí. Óbvio que juro alto destrói um pedaço do equity, né, pelo pagamento de despesa financeira pelas empresas, né, isso aí come um pedaço do valor do ativo, né, quando se calcula o EV, né, o valor da empresa equity mais dívida cresceu demais, você pagou o juro, efetivamente você diminuiu um pedaço do equity futuro. Mas mesmo assim, os upsides são enormes, aí pelo que a gente vê em várias exposições que nós temos. Então, aí já entrando no mês de outubro, né, a performance nossa foi ruim, foi quase 10% de queda nos fundos, contra, se pegar o mercado aí, que não é o nosso benchmark, né, eu sempre digo aqui, mas é o mercado que a gente atua, de alguma maneira, a gente, quando está comprando, a gente tem alguma relação com isso. O índice caiu quase 3%, e aí essa diferença aí foi basicamente o que a gente tem de compras aí no varejo, incorporadoras imobiliárias e locadoras de veículos. E essas posições todas no Safari caíram, foram responsáveis por uma perda de 7 pontos percentuais da cota.
É praticamente a diferença que nós tivemos para o índice, né? E a gente sempre acho que na história da Safari sempre é menos comprado em commodities do que o índice é comprado. Então, normalmente, quando o índice anda por conta de commodities, a gente fica para trás. E quando as commodities andam e o resto cai, aí é um efeito duplo negativo, como foi efeito duplo positivo em vários dos anos aí que a gente performou bem. Então, a gente, assim, manteve essas posições em grande parte, comprou alguma coisa que tenha caído demais, aí, algumas coisas de varejo, né, pontualmente. Né, incorporação, a gente até saiu de posições um pouco mais defensivas que acabaram caindo menos, a gente acabou fazendo uma rotação para outros ativos, tá, que a gente acabou comprando para o fundo. E agora eu vou falar um pouco aqui da alocação do fundo, tá? Como é que nós estamos, como é que a gente está alocado nesses setores? Eu vou falar setorialmente aqui, e até falar de alguns papéis também, acho que é sempre interessante aqui. A nossa exposição, então, né, no maiores setores da carteira, tá? Hoje, um quarto da carteira está em bancos e seguros, tá? E aqui, bancos tem tanto Itaú quanto BTG, XP, tá? Então, assim, é um segmento grande. Então, aqui, quando eu falo de bancos, não é bancão, né? Banco que vai responder a uma queda de juros, né? Uma melhora no mercado lá fora, principalmente. E a gente passou aí de 21% do PL para 25% agora recentemente, tá? E tem uma posição nova aqui que é o Nu, é o Nubank, a gente acha que tem um valor enorme nessa franquia ainda, né? Já é uma posição ganhadora no fundo. Incorporadora, a gente foi de 23 para 21, então teve uma queda aí marginal, mas teve uma pequena queda. A gente tinha uma posição em commodities de 15, que foi para 11 também nesse último mês. Locadoras foi de 17 para 14, aqui basicamente por queda, a gente não vendeu nada aqui, então uma queda grande aí de alguns dos nomes aí que tem nessa rubrica. E o varejo a gente manteve praticamente inalterado, de 16 para 16,5. E aqui só salientando que uma grande parte disso, uns 10 pontos aí desses 16, estão alocados no Mercado Livre. Então, na verdade, eu falo, o Mercado Livre é varejo, mas ele não é varejo, porque ele é basicamente um broker, né? Ele tem um take rate no que ele vende, né? Então, claro que quem vende ali é varejista, mas com uma plataforma ultra competitiva que tem ganhado mercado aqui no Brasil, é só olhar o que está acontecendo com Magazine Luiza, a Via, né? Ou Casas Bahia, que chama agora. Então, na verdade, acho que o grande vencedor aí, ou um dos, né? Talvez a Amazon seja o outro, deve ser, mas o grande vencedor é o Mercado Livre. Então, aqui é uma posição que a gente nem considera tanto varejo. O varejo é um que a gente tem olhado também para eventualmente aumentar, assim que a gente tiver um sinal um pouco melhor, já tivemos um sinal melhor aí lá de fora na sexta-feira, mas é um que a gente também olha, a gente acha que tem coisa aí muito barata. Talvez a gente aumente com alguma proteção algum dos nomes aí, comprando put, enfim, tentando defender um pouco o fundo também disso aí. E acho que o que mais aí eu poderia dizer, eu já falei das atribuições setoriais, né? Eu acho que aqui eu termino, eu vou ficar para as perguntas e já passo para o Elcio, acho que eu cobri bem aqui minha parte. Vou passar para o Elcio e volto para as perguntas, então. Legal. Bom dia, pessoal. Vamos falar então um pouco do que veio acontecendo ao longo de outubro e falar um pouco também do que veio mais para o final do mês agora, comecinho de novembro. Eu acho que final de setembro para cá, esse mercado bem mais difícil, ele tem duas razões. Eu acho que as duas razões são de curto prazo, por isso que assim, a gente, apesar da performance ruim, a gente está mantendo as posições. Acho que a história é mais longa, ela é muito mais construtiva e os preços estão distorcidos ainda, tá? Teve dois componentes para ter um ambiente mais difícil desde o meio de setembro para cá. Primeiro foi o FED de setembro, veio com uma comunicação muito difícil.
vocês lembram, né? A gente comentou sobre isso no call passado. Eles vieram com projeções muito positivas, né, do ponto de vista de atividade para 24, 25. Uma economia que quase não abria hiato, crescia muito perto do potencial ainda, apesar de toda a subida de juros, e um processo de desinflação lento. Quer dizer, o Fed, na reunião no final de setembro, estava projetando para o Core PCI, quer dizer, o que eles miram de inflação, no final desse ano, alguma coisa não, eles estavam projetando 3,7. Um mês depois, essa projeção já está desfasada, assim, a gente já está em 3,7 em 12 meses e o Core PCI vem caindo. Eu acho que isso é uma mistura de um Fed que errou lá atrás, né? Ele demorou para subir juros, a inflação subiu demais, ele tinha um diagnóstico lá, claro, que era muito uma escassez de oferta, a inflação era de bens, resultado da pandemia, a inflação cairia rapidamente, ela foi mais resiliente na queda, principalmente porque a inflação de serviços veio mais rápido. E aí, dado isso, quer dizer, dado esse erro de diagnóstico, um pouco para defender a reputação, eu acho que o Fed vinha sendo mais conservador na comunicação, e eu acho que o ápice disso foi na reunião de setembro. O processo de desinflação está mais maduro, o Fed colocou lá, ainda que a atividade vinha muito bem. O que acontece com isso? Quando o Fed coloca cenários tão positivos, assim, do ponto de vista de atividade, inflação caindo mais devagar, o mercado, no balanço de riscos, ainda que o cenário do Fed seja super soft landing, no balanço de riscos, qualquer choque maior de atividade dentro daquele cenário te botaria numa situação que o Fed talvez tivesse que subir mais juros. Então, o mercado botou prêmio, tudo de novo. Já era um mercado que não queria mais tomar muito as taxas mais longas, tem um processo aí de ter um prêmio subindo, leilões maiores do Tesouro, etc. Esse processo ficou muito desorganizado a partir de meados de setembro para outubro, muito por causa dessa sinalização do FED. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator muito negativo, que eu também acho que é transitório, foram os dados mais fortes no terceiro trimestre para os Estados Unidos. Tá? É verdade, a economia americana está forte. É verdade que você tem um buffer muito grande para evitar a desaceleração mais abrupta, que é o fato de tanto setor das empresas quanto as famílias estarem num nível de alavancagem muito confortável, isso é muito diferente dos outros ciclos. No caso das famílias, pelo contrário, né? Você, além de tudo, poupou muito durante a pandemia. Então, isso dá um certo conforto ou dá um suporte para a desaceleração do consumo. Isso acho que é um dado. Isso, na verdade, suporta até uma visão de soft landing. O que aconteceu no Q3, na verdade, foi e além disso, que é uma aceleração lá, principalmente no consumo. O que aconteceu aqui? E acho que a gente tinha que tentar entender se isso é permanente ou não. E desde lá atrás, a gente está entendendo que não. A economia americana vai crescer, mas não aquelas taxas que a gente viu no terceiro TRI, ela deve desacelerar um pouco em relação ao terceiro TRI ao longo desse trimestre aqui, o último de 23, entrando 24. O que aconteceu lá no Q3, acho que foram dois fatores. Um você teve um ganho de renda real importante ao longo do ano. Por quê? Porque a inflação vem caindo mais rapidamente. Esse cenário que o Fed absorveu pouco nas projeções dele está acontecendo desde maio desse ano. Muito puxado pela queda da inflação de bens e uma inflação de serviços que vem caindo também mais gradativamente. Nesse processo todo que o mercado trabalha ainda forte, você tem um ganho de renda real. A inflação caiu, principalmente a inflação de bens mais forte, a renda real sobe um pouco. Tá? Isso tem impacto bom sobre confiança. E o americano médio foi consumir um pouco mais. Ele vinha começando um processo de recomposição de poupança. A poupança ainda está muito abaixo do que se fazia no pré-pandemia. Mas ele, ao longo do Q1, Q2, ele estava começando a poupar uma parcela um pouquinho maior da renda. No Q3, ele voltou para os gastos. Tá? Eu acho que isso não é sustentável. Ainda que ele tenha poupado muito ao longo do período em que você teve uma expansão fiscal muito grande, uma expansão de renda, e esses caras aumentaram a poupança, então o estoque de poupança está maior, uma parte disso ele já consumiu. E a taxa de poupança hoje está 2 pontos abaixo do que, um pouco mais até, do que eles faziam, o americano poupava na pré-pandemia.
Acho que esse negócio vai recuperando aos poucos, não vai ser rápido, mas acho que isso vai recuperando aos poucos. Significa que se você não tiver uma expansão de renda relevante, dificilmente você vai reproduzir expansões de consumo tão fortes, tá? E o payroll ajudou nessa avaliação, depois eu falo um pouco de payroll. Outro fator que ajudou muito a sustentar a atividade ao longo do Q3 foi, eu acho que um fator pontual, tem um pouco a ver ainda com volta de pandemia, é um pouco daquela demanda reprimida para alguns setores de serviços. Verão, no hemisfério norte, você tem coisas, você tem consumos que são muito sazonais. Então, leisure, hospitality, uma parte de entretenimento, tudo esse negócio, sazonalmente, o consumo sobe no verão. E esse foi um verão em que você voltou a consumir mais fortemente, porque dessa vez você não tem nenhum tipo de empecilho sanitário, nada disso, que foi coisa que assim, visitou a gente nos outros verões. Então, desde Taylor Swift até os filmes voltando a bater recordes, hotéis, passagem aérea, voo doméstico, voo internacional, todo esse negócio bombou do Q3. Não acho que isso daqui seja muito estrutural, acho que é meio demanda reprimida. Essas coisas vão saindo um pouco. Se você pegar, por exemplo, o payroll que saiu agora em outubro, o Leisure Hospitality já foi menor. Essas coisas vão saindo um pouco ao longo do Q4. Tá? Então, pega esse comportamento maior do consumo, tanto por questões sazonais, amplificadas pelo pós-pandemia, quanto por um ganho de confiança um pouco maior, que a renda real subindo um pouco mais, e eu acho que esse é um fator que é meio pontual, porque eu não vejo o mercado de trabalho, a renda do trabalho subindo dessa maneira ao longo dos próximos meses. Você teve um Q3 mais forte. Olha para isso, olha para um Fed que fala, olha, putz, eu estou muito animado com a atividade aqui e com um discurso mais rock, o mercado computou duration. E as treasuries explodiram, no fundo é isso. Tá? Então, acho que isso explica boa parte do que a gente viu nesse período. Vamos olhar um pouco para frente. O que está acontecendo? Eu acho que isso talvez ajude um pouco o nosso case. Primeiro, a partir dessa abertura de Treasury, quando a Treasury chegou a testar o 5, o 10-year, o Fed claramente mudou de postura. Tá? Começou com os discursos, assim, governors e presidentes de bancos regionais. Eles começaram a incorporar no speech deles, e de uma maneira assim, disseminada, então parece uma coisa mais coordenada, de que essa abertura de Treasury reduzia um pouco, porque ela era o term premium, reduzia a necessidade de subir muito mais juros. Uma maneira de... É verdade isso primeiro. E é uma maneira de você tentar controlar um pouco essa abertura de taxa. Para o Fed não interessa também se essa taxa abre demais, porque o risco de recessão aumenta. Então, esse movimento deliberado vinha acontecendo desde meados de outubro, e aí no Fed da semana passada, no speech do Powell principalmente, ficou meio claro que eles mexeram na comunicação. Então, você tinha uma comunicação muito mais rock, que vinha da reunião de setembro, e em outubro a mensagem é mais, olha, o mercado está fazendo um pedaço do trabalho com essa abertura de taxa, e mais importante que isso, eles estão com uma mensagem de que o mercado de trabalho está desacelerando e o processo de desinflação está maturando. O Powell usou coisas do tipo, o reajuste de salário está começando a convergir para o equilíbrio de inflação a 2%. Então, tem uma avaliação mais positiva do que é o cenário, bem mais positiva do que eles iam carregando até setembro, tá? Isso ajuda. Outra coisa que ajudou muito, e aí você ficou com tudo muito pendurado em relação aos dados correntes, foi o payroll. Payroll de outubro, então a gente já tem acho que é um primeiro grande indicador de que realmente aquela aceleração que a gente viu no Q3, ela vinha com, como eu disse, com alguns fatores extemporâneos. Então foi mais um bump do que uma mudança de tendência. O payroll veio bem mais fraco, ainda rodando a níveis elevados, quer dizer, não é uma economia que está entrando em recessão, nada disso. Mas quando você olha tanto para a geração de empregos no payroll e na pesquisa domiciliar,
quanto horas trabalhadas, quanto o salário semanal, tudo isso aponta para uma desaceleração bastante consistente da demanda por trabalho. Isso é o que o Fed quer ver. Acho que isso reforçou mais ainda o speech que o Powell tinha colocado lá na quarta-feira. Por isso que a reação do mercado foi tão forte na sexta. Então, além disso, assim, o mercado de trabalho, desemprego gradativamente subindo, e a gente sabe que o desemprego é muito não linear nas desacelerações, o mercado começou a olhar para isso e falou, olha, peraí, também tem um risco de recessão. O mercado, no fundo, equilibrou um pouco mais os riscos. Tá? Se tinha um risco de uma economia vir muito forte, vai ter que fazer muito mais, e tem um risco de uma economia desacelerar um pouco mais rapidamente, e o Fed ter que cortar juros mais rapidamente. Acho que esses riscos estão começando a ficar um pouco mais equilibrados. Tá? Por isso que esse payroll foi tão importante. Olhando adiante, o que a gente pode esperar? Eu acho que se você está equilibrando um pouco mais os cenários, essa volatilidade nas taxas, primeiro você bota um cap um pouco na taxa mais longa, que era o grande problema do mercado. Segundo, acho que a volta dessas taxas começam a cair um pouco. E aí, se esses dois fatores acontecem, o que eu acho que fica mais claro é um cenário mais de médio prazo, que é um cenário de desinflação, assim, de desinflação. A gente segue vendo a inflação de bens muito bem comportada aqui no Brasil e no mundo, e a inflação de serviços vai gradativamente ajustando. Acho que tem dois canais aqui que são importantes. Um tem uma questão de preço relativo. Então, a inflação de bens subiu muito ao longo do ano passado inteiro. Ela vem caindo agora, mas a inflação de serviços foi recompondo a perda de margem, porque os custos subiram, que os setores sofreram nos últimos 2 anos. Acho que esse processo está começando a ficar mais maduro, então os reajustes estão menores. Você só sustenta esse processo se você criar excedentes de demanda mais significativos adiante no setor de serviços, principalmente. E a gente não está vendo isso. Então, o fato do mercado de trabalho estar desacelerando, acho que é o grande sinal. Então, esse é um fator. E o segundo fator é que você começa a perceber em alguns segmentos, isso é mais importante para a US do que para o Brasil, que a oferta está recompondo. Um ponto que é generalizado, que é assim, que estava mais disruptado nas cadeias produtivas no mundo inteiro, normalizou. Então, os grandes fatores da inflação de bens está vindo para baixo. O outro fator é a oferta de trabalho nos Estados Unidos, tanto por causa do aumento da taxa de participação quanto pelo aumento da imigração, está subindo. Então, tem um pedaço dessa expansão aqui que é oferta. Se isso vale, isso ajuda bastante. Tá? Então, eu acho que tem uma história de desinflação aqui com menos desaceleração, com custos menores para a atividade, que está ficando mais maduro, que vai ficando mais maduro. Se isso vale, aqui no caso brasileiro está muito tranquilo. A inflação, de inflação aqui está rodando a 0,2, já tem um mensal já há bastante tempo, então estamos abaixo da meta já há alguns meses no anualizado desses núcleos. A barra para você mexer esse pace de meio é muito alto. É difícil o Banco Central ir para o pace de 25 no curto prazo. Tá? Isso ficou claro, acho que no último Copom, mesmo com essa discussão toda aí sobre metas fiscais. A gente viu o câmbio, é verdade que o câmbio foi volátil, mas mesmo com a Treasury abrindo tão rapidamente, esse movimento todo da Treasury desde o começo, lá ela saiu de 3,70, foi para 5 em 10 anos. O câmbio aqui saiu dos 4,80, 4,75, foi bater 5,20 por aí, mas já voltou. Então, assim, os movimentos do câmbio são importantes, mas são, assim, então, parecem que estão mais ancorados. Sem movimento muito grande do câmbio, o BC vai seguir vendo essa inflação convergindo para a meta. Então, parece que o pace de 50, por enquanto, veio para ficar. Tá? Se lá fora os dados corroborarem isso que o Payroll desenhou, realmente o Fed acabou. Ele subiu a última lá em junho, continuou falando grosso, mas acho que o mercado está reequilibrando os riscos e está ficando claro de que o pico de ciclo monetário foi lá em junho mesmo. Tá? Um Fed que parou de subir,
acho que é um cenário bastante positivo para emergência. Então, segue valendo o mesmo cenário que a gente teve essa interrupção gigantesca de maio para cá, mas a história toda de ciclo mais positivo de política monetária para a US e para o Brasil segue valendo. Último ponto aqui sobre o fiscal atrapalha. Acho que o timing foi muito infeliz. O Lula foi uma abraçada muito grande colocar isso em discussão da maneira como ele colocou lá no final de um café da manhã com jornalistas. Mas eu acho que esse é um negócio que tem um impacto maior quando você virar o ciclo, estiver começando a virar o ciclo de política monetária. Então, quer dizer, quando o ciclo estiver maduro, o ciclo de easing aqui lá fora estiver mais maduro, e você começar a querer mudar o switch, quer dizer, começar a querer mudar para um ciclo de tightening, esse vai cobrar um preço. Esse governo vai carregar uma reputação fiscal ruim. Mas, por enquanto, não acho que esse é o grande driver. Assim, a história toda de Brasil aqui é isso que o Marcelo disse, é um mercado muito amassado nos domésticos, assim, historicamente amassado, um ciclo de política monetária que ajuda. Então, é um trade de política monetária, vai levar um ano e meio, um pouco de sorte, um pouco mais, muito impulsionado pelo preço atual dos ativos. Então, essa é a grande história de Brasil que a gente está querendo pegar. Eu acho que a mudança de preço aqui é material. Tá? Isso que a gente viu, por exemplo, na sexta-feira, a reação que o mercado teve com um dado novo de mercado de trabalho. Uma coisa que equilibra um pouco mais os cenários, que mostra que a política monetária está se aproximando lá fora do final do ciclo de aperto. Essa história toda que a gente espera ter para os próximos meses, apesar de todos os altos e muitos baixos aí desses últimos meses, tá? Mas a história fiscal, eu acho que ela é meio coadjuvante por enquanto. Quando a história virar, realmente os nossos fatores estruturais vão ser importantes, e aí a história fiscal atrapalha, tá? Mas assim, a história, eu acho que mais talvez para meados do ano que vem, que para pensar nisso agora. É isso, pessoal. Temos perguntas? Não temos pergunta? Então tá ótimo. Então, obrigado. Tem uma lista, né? Tem uma ali. Olá, bom dia. Em linhas gerais, perspectiva de performance da Bolsa e do fundo para os próximos 12 meses é positiva? Já são praticamente 4 anos de perdas. Olha, difícil... vamos responder de uma forma, acho que a gente possa dizer, né? As perspectivas, por tudo que nós falamos aqui, evidentemente são boas, né? Eu acho que a gente, assim, veio bem num dado momento do ano, acho que até agosto, por aí. Acho que depois o problema lá de fora, né? A abertura de treasury enorme, acabou atrapalhando demais as nossas posições e a gente resolveu não desfazer as posições. Então, acho que esse é um dado aí do problema. E fizemos algum remanejo ali no que a gente tinha na carteira, mas pouca coisa. Então, assim, na nossa visão, evidentemente é bom, né? Tudo isso aí que nós falamos, que eu falei e que o Elson comentou, eu acho que é muito bom para nossa carteira. Agora, nunca dá para prometer se vai acontecer ou não. A gente imagina que sim, por isso que nós continuamos nessa posição. A gente acha, por exemplo, que tudo que a gente tem aqui de varejo, consumo, incorporadoras, locadoras, todos esses ativos são muito sujeitos à taxa de juros de longo prazo. E a taxa de juros de longo prazo nossa é dada pela taxa lá de fora, né? Se o Fed for para 7, não tem o que fazer, a gente tem que vender tudo e mudar a carteira. Não é o nosso cenário por tudo que nós falamos aqui. Então, em o nosso cenário se confirmando, sim, a gente acha que tem um upside enorme aqui. E acho que outra coisa importante, não é só um cenário de alta muito boa por aqui. Acho que é um cenário de commodities consequentemente, do índice ficando muito mais parado. Então, assim, o Ibovespa, que andou muito agora recentemente, né, principalmente esse ano, por conta de Petrobras, principalmente, Vale ainda acho que está negativo, nem lembro como está no ano,
mas outras coisas andaram, os bancos andaram bem. A gente não acha que vai ter uma performance tão boa. Commodities, pelo contrário, acho que é para baixo, dado que o grande, vamos dizer, quem absorve commodities é a China. Então, acho que é um pouco mais difícil de ter uma performance boa. Petróleo são os países desenvolvidos também, além de China. Então, também, ex-Estados Unidos, os outros né, vão muito mal. Tá? Então, eu acho que sim, acho que a perspectiva é boa, mas vamos ver o que acontece aí pela frente. A gente está bem otimista nos próximos trimestres. Do meu lado aqui, eu acho que, assim, tá turbulento, sim, muito mais do que a gente gostaria. Mas eu acho que essas viradas de ciclo, assim, primeiro, está mais turbulento porque o Fed, que é o grande driver dos mercados aqui e lá fora, está muito data dependent, pelas razões que eu mencionei. Então, assim, a gente fica muito turbulento à mercê dos dados de curto prazo. Os dados de curto prazo, eles oscilam. O que a gente consegue fazer bem, eu acho, é projetar um pouco de tendência. Se a gente tiver certo nessa projeção de tendência, a gente está fazendo um ciclo de política monetária aqui numa trajetória de corte de juros bastante madura e numa trajetória de desinflação lá fora também. Então, o Fed, no nosso entender, parou e talvez o corte demore um pouco mais, mas assim, o fato de parar muda completamente o balanço de riscos. O que a gente quer pegar aqui é esse ciclo de policy. De novo, é turbulento, mas assim, acho que o upside histórico das outras viradas de ciclo de policy no Brasil e lá fora são muito grandes. E nesse caso, no Brasil em particular, o nível de precificação que está os ativos, tem que lembrar que a gente não fez exceção. A gente está precificado nos domésticos a níveis piores do que está Dilma, quando a gente estava entrando em 2 anos com 7% de queda do PIB. Então, o nível de precificação que a gente está e para o ponto do ciclo de política monetária que a gente está entrando, eu acho que a preocupação, sim, claro que a gente vai estar muito errado se esse não for o ponto de inflexão de política monetária, mas pelas razões que a gente detalhou aqui, a gente está bastante convicto de que é. Então, a perspectiva parece muito boa. Tem outros, acho só um comentário adicional aqui, não só esses domésticos aí como varejo, locadoras, mas quando você olha o setor elétrico, várias empresas têm uma TIR aí real. Bom, a Eletrobras está com uma TIR real na nossa conta aqui de 16, 17% ao ano, que é completamente fora de propósito, pelas bobagens aí que o Lula andou falando lá atrás, né, de retomar controle, uns absurdos assim. E o Pacheco vem falando, né, o presidente do Senado vem dizendo que, olha, não vai ter retrocesso nesse ponto. Mas o mercado não acredita. Tem uma ação do STF, né, a respeito disso. Mas só quando quando essa ação for julgada, que as coisas vão esclarecer. Mas é um ativo, na nossa opinião, espetacular para carregar. Outros aí, Copel, pode citar Energisa, aí com um TIR real de 11, 12, que é um negócio incrível. Então, quando a gente tiver, de fato, essa queda um pouco maior aqui no juro futuro, aqui no Brasil, né, primeiro lá fora, depois aqui, esses ativos também vão andar bastante. Então, não é só em varejo e consumo que tem ativos mal precificados, na nossa opinião. Tem uma outra pergunta aqui: qual a exposição bruta e líquida do fundo? Eu vou falar em 2 datas, tá? Fechamento do mês passado e vou falar hoje porque as coisas mudaram muito. Tá? Mês passado, a gente vinha carregando uma put de small, né, grande, para a carteira, de mais ou menos 25 a 30% do PL. Depende, né, porque balança muito isso aí, dependendo do dia, da hora que você olhar. Mas, assim, fechamento de mês, a gente tinha mais ou menos 30% de delta de put de small. Então, a exposição bruta estava alta, estava 145%. Mas a exposição bruta que a gente quer carregar, que é no máximo a 120, né, ex-derivativos, estava por ali. Tá? E o que a gente fez, né, logo no começo do mês, no dia 1º, a gente já vendeu um pedaço dessas puts, então pusemos um pouco do dinheiro no bolso e o resto a gente ficou. E a exposição líquida lá, né, eu não falei, a bruta era 145,
a líquida era alguma coisa como 75% do PL no fechamento de outubro. Hoje, a gente tem a exposição bruta em 125, sendo que desses 125, 4 pontos é dessa put de small, então, um pedaço a gente vendeu, outro pedaço, pela andada do mercado, acabou perdendo muito prêmio. E a exposição líquida hoje é de 94%, pela venda de uma parte da put e pelo emagrecimento do resto. Tá? Então, esse foi o efeito combinado aí. Então, hoje a gente está nessa situação. 125, de 125, uns 4 pontos é de delta de opção e exposição líquida de 94, 95% do PL. Tem uma outra pergunta aqui. Celulose, vocês acreditam que possa andar ou o pensamento é parecido com minério e petróleo? Então, assim, todas elas têm componentes diferentes. A celulose, em particular, eu acho complicado porque, primeiro, que você tem o projeto Cerrado aí, né, da própria Suzano entrando em operação ano que vem, certo? Vai fazer um ramp-up ano que vem, acho que a gente vai ver isso aí full em 2025, mas tem outras coisas vindo também. E tem enfraquecimento de Europa e da China também. E tem também um outro fator que em alguns players, dado que a celulose subiu, começa a ficar interessante para alguns players voltarem a produzir celulose na Europa e mesmo na China. Então, assim, tem um problema de uma oferta que pode vir com o nível de preço atual. Então, celulose a gente não está positivo. Eu sei que tem muita gente aí fazendo call de celulose, a gente não acredita. Acho que China, as coisas continuam muito fracas ali. Europa também. São os dois catalisadores aí de preço de celulose, né, dessa alta toda. Foi basicamente de restocagem na China, tá? A gente não acredita que seja consumo de verdade, então passou restocagem, acho que a gente tem um problema aí. Então, a opinião aqui é que Suzano aí, principalmente, está muito bem precificada já. E acho que é isso. Então, não temos mais nenhuma pergunta. Obrigado aí para quem participou do call. Mês que vem a gente está aqui de novo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até mês que vem.